Entender melhor a gravidade desse episódio, Rafael Cadipani, pesquisador, professor da Fundação Getúlio Vargas. O Rafael Cadipani, ele pesquisa há muitos e muitos anos a Polícia Militar de São Paulo, né, acompanhando esse trabalho de bastidores, inclusive, do que acontece aí fora do que a gente vê envolvendo os policiais militares. E até mais cedo, conversando comigo aqui pelo WhatsApp, ele me disse: Fabíola, isso é um escândalo. Gostaria de saber, professor Rafael Cadipani, por que é considerado um escândalo um caso como esse? Qual é a gravidade dessa notícia que a gente está divulgando hoje? Oi, Fabiola, bom dia a você, bom dia, Josias, bom dia ao Sakamoto e quem está nos assistindo. É, é algo extremamente grave, eu acho que poucas vezes eu vi algo tão grave quanto você ter uma pessoa que é uma pessoa dos quadros da Polícia Militar, executando um delator, e que a gente precisa saber quem foi que mandou fazer isso, a gente precisa saber quem é o mandante desse crime. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a segurança pública em São Paulo, está numa crise seríssima. Uma crise de falta de controle, a gente vê das instituições, principalmente do que a gente tem visto em relação à violência. A gente tem visto uma redução de indicadores, mas essa redução de indicadores está acontecendo no Brasil inteiro, no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, não é uma coisa específica de São Paulo. E a gente vê agora, como a gente poucas vezes a gente viu, o grau de infiltração da facção criminosa nas forças policiais. É claro que, por um lado, eu concordo com o que está colocando, que tem que congratular, sim, a Polícia Militar, porque tem muita gente séria lá, muita gente competente, muita gente que não admite que esse tipo de coisa aconteça, né? A Corregedoria fez um excelente trabalho, a inteligência da Polícia Militar fez um excelente trabalho, eles estão trabalhando em cooperação com o Ministério Público, a Polícia Federal, com a própria Polícia Civil. Então, assim, a gente não pode, por um lado, jogar o bebê com a água do banho e achar que tá todo mundo está envolvido, né? Existem pessoas sérias que trabalham na instituição. Agora, por outro lado, é uma crise institucional gravíssima. A execução no aeroporto, a presença de policiais na escolta, agora a presença de policiais nessa execução. A gente viu aí em outras investigações também a presença de policiais civis envolvidos em questões aí de corrupção. A gente precisa urgentemente, o governo do estado de São Paulo tome uma atitude para que a gente consiga separar o joio do trigo nas polícias. Tem muita gente séria, muita gente competente que quer trabalhar de forma séria. Agora, a gente não pode aceitar esse grau de comprometimento que a gente está assistindo, como a gente vê num caso como esse. E a gente precisa também, como vocês estavam ponderando antes, que o nosso governador ele tome atitude, ele tome ações. Né? Ele comece a agir. Não dá para a gente manter um time que não está dando certo. Não dá para a gente manter um time que não está funcionando. Se tem um mérito no que está acontecendo, são de policiais militares que têm uma história, né? Muitos dos policiais, tanto os militares quanto os civis, têm uma história nas instituições, eles se constituem, se constroem nas instituições ao longo do tempo. E muitos deles não aceitam esse tipo de coisa e tomam esse tipo de ação. Só que a gente precisa de uma Secretaria de Segurança Pública que vá na direção correta. Rafael, qual que é a sua avaliação com relação à situação do secretário Derrite no meio disso? É claro que o governador Tarcísio repetiu recentemente que, olha, ele não vai cair, ele está muito forte na posição, mas é claro que com erros da polícia militar, com mortes, com todos aqueles casos que ganharam repercussão, e agora mais uma informação como essa, que por mais que o governo queira vender, como você mesmo colocou, como um grande feito, é também humilhante que um cabo da ativa da corporação gerida por Derrite, né, esteja envolvido diretamente na execução de um delator. Isso, como é que fica a posição do Derrite? Você acha que isso ajuda ele ou isso atrapalha ele e aumenta os questionamentos sobre sua saída? Olha, como estavam sendo ponderados anteriormente, né? Depois que houve a execução, prender a pessoa, a pressão social era muito grande. A questão é que tinha que estar acontecendo antes, né? Essa depuração ela precisava ter acontecido desde o primeiro dia da gestão. E a gente vê um secretário que é muito preocupado. Tem duas questões, né? A primeira é que ele é muito preocupado com a próxima eleição, e a gente vê que ele, muito, infelizmente, muitas vezes vai muito mais para aquilo que interessa para a sua carreira política e não tanto pela segurança pública. E
por outro lado, um secretário que está acumulando crise. A gente nunca, é raro a gente ver tanta crise seguida, faz tempo que a gente não vê tanta crise seguida em segurança pública em São Paulo. E aí, no final, eu acho que a metáfora futebolística às vezes faz sentido. A gente precisa trocar o técnico, a gente precisa trazer uma pessoa mais técnica, uma pessoa que seja mais profissional, né? Que não seja político. Eu acho que o principal erro do governador Tarcísio foi colocar um político na Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que isso aumenta a pressão ainda mais sobre o secretário, que não é uma pressão pequena. É claro que você vai tentar fazer, o secretário vai tentar fazer narrativas para ser a favor, que ele está indo atrás, que ele está punindo, mas os fatos não são esses, né? A gente teve uma pessoa que foi executada, a gente vê uma infiltração muito importante, a gente vê uma estrutura de segurança pública que, infelizmente, precisa ficar mais profissional e precisa melhorar. De novo, há quadros excelentes na Polícia Civil, há quadros excelentes na Polícia Militar, o próprio corregedor está fazendo um excelente trabalho, a inteligência está fazendo um excelente trabalho, tem gente muito competente nessas polícias. Só que a gente precisa de que a Secretaria de Segurança Pública ajude. E, infelizmente, a gente vê que a Secretaria de Segurança Pública ele cria muita aresta, ele cria muita dificuldade. A gente viu no caso da Polícia Civil aquela situação do DEIC, né? Em que avisam que vão trocar o diretor, mas sem ter evidência nenhuma, sem ter prova nenhuma de que nada errado foi feito. Então, assim, a gente vê que é uma gestão muito atabalhoada, uma gestão de muita dificuldade de diálogo, e no essência, gente, infelizmente, capitão não manda em coronel. Né? E isso sempre vai gerar uma dificuldade. Eu escutei várias vezes pessoas da Polícia Militar dizendo: olha, infelizmente a gente é coronel da Polícia Militar. Então a gente precisa, no meu ponto de vista, de uma mudança dos rumos da secretaria e de um secretário que consiga dialogar. A gente teve o general Campos anteriormente, que foi secretário, que era uma pessoa que sabia dialogar, sabia costurar, sabia construir. E a gente precisa de alguém que saiba dialogar e construir. E infelizmente esse secretário ele tem mostrado ao tempo, né, o tempo que ele está na gestão, que ele é muito mais político, que ele faz a política dele, só que não dá para gerir segurança pública assim. Agora, você toca num ponto, Rafael, que é essencial, né? E que vem mostrando que tem um peso nas crises todas que infectam as polícias em São Paulo, que é o fato de que capitão não manda em coronel, né? Agora, esse capitão em especial, o Guilherme Derrite, um capitão da reserva da PM, ele não é um capitão qualquer, né? Afora o fato de que há esse desvirtuamento hierárquico, ele sobreviveu, quando vestia a farda, a 7 inquéritos, né? Era tido como um oficial truculento, e ele se elegeu deputado federal, cavalgando essa fama de violento. Quando o escolheu, o Tarcísio de Freitas sabia o que estava fazendo. Ele pressupunha que isso dava prestígio social, você colocar alguém no comando da Secretaria de Segurança Pública, que tivesse esse viés violento, por assim dizer, e que, de certo modo, até mimetizasse o comportamento da bandidagem, né? Se o bandido é violento, vamos tratar esse personagem como violento. E aí nós estamos... Você tem toda a razão quando diz a PM não é só efeito, problema, né? Mas já tivemos PM jogando gente da ponte, PM dando tapa na cara de idosa, PM barbarizando o velório de criança, né? Em que medida o comportamento do Derrite já infectou a imagem do Tarcísio? Nós estamos falando aqui do Derrite, não deveríamos criticar, sobretudo, o Tarcísio? O problema não é o governador? Josias, a análise que eu faço é que o governador virou refém do secretário de Segurança Pública. Eu acho que esse é o ponto central que a gente tem que trazer à tona. Existe um arranjo político, né, onde o secretário de Segurança Pública compõe um dos grupos importantes da eleição do governador, e o governador parece que não tem condição política de retirar o secretário, porque ele utilizou a Secretaria de Segurança Pública para fazer proselitismo político. Né? Essencialmente é isso que a gente está dizendo. Ele utilizou a Secretaria de Segurança Pública para articular com uma das bases, que é uma das bases mais importantes do seu eleitorado. E ele não consegue trocar o secretário, por quê? Porque se ele trocar, ele vai mandar um sinal que vai gerar muita dificuldade para essa base eleitoral. Só que a gente não pode deixar a Secretaria de Segurança Pública, a gente não pode deixar as nossas polícias refém de uma politicagem rasteira. Isso não pode acontecer. Então eu acho que essa é a dificuldade do governador. Ele virou refém de um secretário. Mesmo pela idade, né, Josias? A gente sabe que muita coisa na vida, para a gente poder ser, a gente tem que ter cabelo branco, né? A gente tem que ter idade, tem que ter experiência. A gente vê, então, que isso é uma questão que eu acho que falta. Falta uma maturidade do secretário, e o governador é extremamente responsável. O
governador faz é que ele fica jogando nos dois lados. De um lado ele fala, né, a gente escuta fontes do Palácio dizendo que o secretário não está forte, coisa do gênero, mas do outro ele mantém o secretário. Isso aconteceu já na área de educação, o governador seguiu essa mesma linha. Ele joga para os dois lados, ele fica tentando costurar para ver se ele consegue levar. Agora, mais uma vez, a gente vê que não é. Em segurança pública, gente, não dá para brincar. Isso é muito sério o que está acontecendo. Essa infiltração do primeiro comando da capital, a força do crime organizado, é uma coisa completamente séria e descontrolada. Se você vai para o litoral, a gente vê cenas no litoral, a gente vê cenas aqui, mesmo na capital de Rio de Janeiro, de criminosos soltando fuzis, né? Então, assim, a gente precisa ter uma política séria, a gente precisa ter um enfrentamento efetivo. Eu acho que a violência policial, ela é um problema, todo mundo, vocês que me conhecem, sabem o que eu acho disso, mas eu acho que um problema tão relevante, ou até mais relevante do que isso, é o crime organizado, é a infiltração do crime organizado nas estruturas de Estado, é a força que o crime organizado tem hoje nas periferias do Estado de São Paulo, no Brasil como um todo, não só no Estado de São Paulo. A gente tem um secretário que não tem dificuldade de conversar, e um governador que tem dificuldade de conversar com o governo federal. A gente não vai sair dessa lama que a gente está na segurança pública, cada um indo para um lado, cada um tentando ir para uma direção. A gente precisa de articulação de esforços, o governo federal precisa ajudar, precisa estar presente. Então, se por um lado, como eu falei anteriormente, é fundamental, é muito importante esse trabalho que a Polícia Militar, que a instituição Polícia Militar está fazendo nos seus quadros técnicos de depuração interna, isso é fundamental. Por outro lado, a gente precisa de uma política que seja uma política profissional de segurança pública, e que não é o que a gente está assistindo nesse momento em São Paulo. Aliás, muitas participações aqui no nosso All News, no nosso chat. Tem gente falando até aqui, ó, Derrite, próximo governador de São Paulo. Quanto fala também sobre algo que muitas vezes na avaliação é ruim, por outros, pela sociedade, a percepção, as pessoas aplaudem, né? Alguns acham, inclusive, aqui que o governador está se saindo bem nessas declarações que ele dá ao ele expor essa maneira. PM está punindo PM. Tem uma participação aqui no Superchat que chegou do Fábio de Lira e ele fala: eu sou a favor 100% no combate ao crime, mas como garantir que o cidadão que vem de comunidades dominadas pelo crime não seja corrompido no meio do caminho, já que ele não tem oportunidades, já que ele não consegue uma profissão? Mais uma vez relacionando essa questão da desigualdade, da pobreza, da dificuldade das comunidades com o aumento do crime. Isso é muito estudado, né, entre os pesquisadores, na academia inclusive, né, professor? Só para dar uma resposta muito rápida ao Fábio, quando ele traz esse questionamento aqui no Superchat, o que o senhor acha a respeito disso? Sem dúvida, a gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você teve as UPPs, que foi algo que em algum momento começou a dar uma esperança de uma mudança. Quando o Estado não entra e não está presente, a gente acaba tendo problema, né? Aonde o Estado não está, o crime está. A gente não pode achar que, né, imaginar que o criminoso é um coitadinho vítima da sociedade. Eu não concordo com isso. A pessoa escolhe, tem muita gente que é pobre, né, que está em situação ruim e que não entra para o crime. Agora, a gente também tem que criar condições para que essa alteração ela aconteça. É por isso, Fabiola, que a gente tem que pensar em política de segurança pública de forma profissional. Não pode ter fla-flu em segurança pública, não pode estar tão ideologizado como a gente está vendo em São Paulo. Essa disputa não pode estar nesse nível de ideologização. A garantia que o policial vai atuar de forma correta na periferia é quando a gente tiver polícias cada vez mais profissionalizadas, quando ele se vê como um profissional de segurança pública que vai utilizar essa violência na medida que for necessário. Agora, o aspecto do outro lado, Fabiola, é quando ele traz, o ouvinte traz um comentário que é importante da remuneração, a gente precisa ver também as condições de trabalho dos nossos policiais. O crime organizado está muito forte, o crime organizado tem muito dinheiro, o PCC não tem onde colocar dinheiro, pelo que a gente escuta nas investigações que estão acontecendo aí. E aí o policial também vira uma presa muito, muito fácil para a corrupção. Não que, evidentemente, que a gente não vai dizer e não pode justificar uma coisa pela outra, mas as condições de trabalho do policial, a melhoria das condições de salário, a melhoria do arcabouço que protege esse policial é muito importante de acontecer, Fabiola. Senão o policial ele acaba virando uma presa fácil mesmo a esse tipo de situação, porque ele começa a ver que ele ganha muito pouco, ele começa a ver o crime vem oferecendo dinheiro, a vida já não é tranquila. Então a gente precisa ter uma estrutura, política, um plano do governo do estado de São Paulo para não apenas punir os policiais que já foram para o outro lado, porque isso é muito importante, tem que acontecer, mas a gente precisa também ter uma política uma política do estado que vá tentar cuidar desse policial para que ele não passe a linha. Isso é uma coisa importante que a gente infelizmente tem visto pouca discussão a respeito.
Professor Rafael Cadipani, muito agradecida por compartilhar conosco suas pesquisas, seu conhecimento em relação a essa área e o quanto a gente tem que observar sem emoção tudo isso e ver e analisar esses fatos, né? Que a gente está falando de um fato hoje da prisão de um policial militar, o impacto que isso tem na segurança pública e na sensação de segurança da população em São Paulo. Até uma próxima oportunidade, professor. Muito obrigado, até a próxima, gente.